No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai Santo, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos permitiu acordar e nos trouxe aqui neste lugar para, na casa de oração, para juntos ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, falarmos contigo através das nossas orações, na certeza de que o Senhor nos ouve e responde a cada uma das nossas orações conforme a Tua vontade. Muito obrigado, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito conduza todas as coisas aqui, neste lugar e nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado e que Ele continue a nos dar o entendimento, a compreensão e a revelação da Tua palavra. Muito obrigado por tudo que fizeste por nós, pela nossa inclusão no corpo do Senhor Jesus na cruz, a troca do nosso velho coração por um novo coração, da nossa velha natureza pela Tua natureza, e pela habitação do Teu Espírito, que veio fazer morada permanente. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Esse texto nos sugere o seguinte tema: quais são as nossas prioridades? A hora que a Patrícia anunciou o cântico aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu falei, não, o Espírito Santo, ele vai conduzindo as coisas de tal forma, um não sabe do outro, assim como os escritores da Bíblia, né? Um não conheceu o outro, ou raros foram os que se conheceram em épocas diferentes, e todos escreveram a mesma coisa. O quê? O que Deus mandou, o que o Espírito Santo inspirou que eles escrevessem. Por isso não há contradição na Bíblia. Quais são as nossas prioridades? Quais são? A que efetivamente nós damos valor? O que é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida? A vida moderna é muito corrida, exige muitos compromissos, horários apertados, correria para lá e para cá. Alguns têm mais de um emprego. É bem verdade que alguns não têm nenhum, né? Vivem às custas do outro. Mas alguns têm mais de um. Então é aquela correria, aquela labuta, aquela luta, tarefas que não se pode postergar para amanhã. E por aí o mundo vai.
Mas quais são as nossas prioridades? Jesus, pouca coisa é necessária, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Quer dizer que as outras coisas podem ser tiradas. Mas a boa parte que Maria escolheu, Jesus garantiu. Essa não lhe será tirada. Isso significa que dentre as prioridades, devemos estabelecer a de número 1, que não será tirada. E as outras virão por consequência. Serão alcançadas por consequência. Jesus se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele amava aquela família. No capítulo 11 de João, do Evangelho de João, registra o seguinte. Ora, 11, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Na sua última viagem rumo ao Calvário, Jesus se hospedou ali na casa da família. Vamos ver lá o texto de João capítulo 12. João capítulo 12. Versículos de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Olha a Marta aqui, ó, servindo. Até uma atitude nobre, alguém precisa servir. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. As pessoas deviam olhar para Lázaro, pois esse cara estava morto. Fazia 4 dias que estava sepultado. Agora está aqui, assentado, comendo, bebendo, participando da ceia. Mas olha o pano de fundo e como é que isso aponta para a vida espiritual. E não é por acaso que as coisas estão escritas na Bíblia. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas Deus nos deu vida em Cristo. Quando Ele foi à cruz e nos atraiu no corpo dele, nos deu vida para agora participarmos do banquete, da mesa do Senhor, da comunhão. Então Maria, tomando uma libra, versículo 3, de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quais são as nossas prioridades? Marta sempre agitada, preocupada. Preocupada, uma palavra composta de um prefixo que indica previamente, antes, ocupada, antes da hora, ocupada. E afadigada nas obrigações diárias. Maria, sempre calma, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Para ela, isso era prioridade. O que é que há de errado, então? Por que Jesus chama a atenção de Marta? Afinal, se ambas estivessem aos pés de Jesus e não se preocupassem com as demais tarefas, quem se encarregaria dos afazeres? Alguém tinha que fazer. Se ambas se encarregassem das tarefas, quem ouviria as instruções?
de Jesus. Percebem? Vamos examinar as personagens do texto. Marta. Ela representa as pessoas que dão prioridade aos afazeres do dia a dia, sem se importarem com a vida eterna, sem se preocuparem no relacionamento e na comunhão com Deus. Andava agitada, ocupada em muitos afazeres. Dá para pensar naquilo que a gente vê e ouve de muitos, não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Já levanto cedo, atrasado. Tenho que correr para o trabalho. Hoje, 24 horas serão insuficientes. Afadigado, correndo. Agenda lotada. Compromissos exacerbados. Não tenho tempo. Marta não tinha tempo para ouvir Jesus. E o texto que nós lemos de João 12 registra que ela sempre mantinha o mesmo comportamento, sempre agitada. O fato de não ouvir, de não ter tempo para ouvir o que Jesus fala, gera na pessoa insensibilidade às coisas espirituais. Não tem a menor sensibilidade pela palavra, por aquilo que está escrito, por aquilo que ouve em relação a Deus. Ela passa a agir, esse tipo de gente passa a agir por impulsos e motivações egoístas. É o chamado cérebro reptiliano. Age por impulso, que vem de réptil mesmo, do irracional, daquele que não usa a razão. É assim. São pessoas egoístas que pensam em si. Não estão preocupadas, interessadas nas questões espirituais e muito menos se preocupam com as outras pessoas. Não estão preocupadas. São indiferentes, frias. O que importa é o que ela quer. A insensibilidade espiritual leva a pessoa a achar que a sua causa é mais nobre. Perceberam aqui no versículo 40 do texto que nós lemos, de Lucas capítulo 10, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. A minha causa é mais importante do que a dela. E outra coisa, manda que ela venha me ajudar. Ainda dá ordem para Jesus, hein? A falta de sensibilidade espiritual. Quem assim age pensa que o seu problema é maior do que os dos outros, que os seus encargos são mais pesados, que as suas tarefas são mais urgentes. A insensibilidade espiritual leva à cegueira, de tal modo que impede a pessoa de ver, de descobrir quais são as reais prioridades da vida. Não dar prioridade ao que Jesus fala é um perigo. E impele a pessoa de achar que pode dar ordens e dizer a Deus o que Deus deve fazer. Manda, dando ordens para Jesus, manda que ela venha me ajudar. A minha causa é mais nobre, é mais importante do que a dela. E Jesus responde para ela:
no versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Você não vai dar conta, Marta? Você não dará conta. Ninguém dá conta. Não se importar com o que Deus fala leva a pessoa à presunção de achar que sabe tudo, que pode tudo, que tem a resposta para tudo, quando não aprendeu como convém saber. É o pré-potente, uma potência prévia que a pessoa acha que tem, que dispõe, mas não tem. Não é. No capítulo 11 do Evangelho escrito por João, ele retrata exatamente esse tipo de gente que acha, que sabe, que pode, que dispõe, que consegue, quando não é, quando não sabe, quando não pode e quando não dispõe. Capítulo 11, no episódio da ressurreição de Lázaro, vamos ver novamente a Marta estampando esse comportamento aqui. Versículos 23 ao 27, João capítulo 11. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Sabia. Será que ela sabia? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ela sabia? Não. Estava diante de Jesus, mas não sabia que ele era a ressurreição e a vida. Mas disse que sabia. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aí nós vamos, neste mesmo capítulo 11 aí, de João, nós vamos ver quando Jesus ordena que Lázaro saia do túmulo. Vamos ver se de fato a Marta acreditava, estava crendo mesmo. O versículo 39. Aliás, vamos ler o 38 e o 39. Jesus, João capítulo 11, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela tinha crido mesmo? Ela sabia mesmo? Não. O que é que faltou a Marta no episódio da ministração, da ceia, na visita do Senhor, do Salvador, diante daquele que é o Senhor da vida? Faltou a ela estabelecer prioridade. E, por consequência, faltou sensibilidade espiritual. Não estabeleceu a prioridade número 1. Vamos analisar agora a outra personagem, Maria. Maria representa as pessoas que estão preocupadas, interessadas na palavra de Deus, que mesmo em meio ao caos da vida agitada, encontra tempo para ouvir e para aprender de Jesus. E são essas pessoas que querem estar em comunhão com Ele e receber dele a instrução
para a vida diária, do cotidiano. Então, voltemos ao texto de Lucas, o qual estamos meditando, e nós vamos perceber aqui, no versículo 39, Lucas, capítulo 10, no versículo 39, qual era a posição adotada por Maria? Tinha ela, falando a respeito da Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Maria estabeleceu como prioridade número 1: quero ouvir de Jesus. Quero ver o que é que ele tem para me dizer. Eu já disse isso aqui e eu adotei isso como prática e faz muito bem. Você vai ler a Bíblia, diga assim: Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para me contar? Para me mostrar, além da mera letra do que está escrito aqui. É a revelação que ele vai dar, o entendimento, a compreensão da palavra dele. Porque foi ele quem inspirou as pessoas a escreverem o que nós temos aqui. Foi ele. Então ninguém é melhor do que ele. Espírito Santo, me mostra o que é que está escrito aqui, o que é que vai além da letra do que está escrito. Mostra. E ele mostra. Prioridade número 1. Maria representa também aqueles que recebem o convite de Jesus e encontram na pessoa dele o descanso e não a agitação para a alma. Vejamos o capítulo 11 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 11, os versículos 28 ao 30. Jesus está fazendo o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele quem dá o alívio. É dele que vem o refrigério. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus não é arrogante, não é petulante, não é prepotente. Ele é humilde. Pitota leu os 3 textos bíblicos aqui agora na abertura da escola. E no texto de Filipenses 2, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos carregar e ter e nutrir o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não dá para conceber a ideia e a visão de que Cristo vive em mim, porque eu sou uma nova criatura, porque eu criei na minha inclusão no corpo dele na cruz, porque o Espírito Santo habita em mim e eu sou uma pessoa arrogante, soberba, orgulhosa, prepotente. Não dá. Alguma coisa aí não se coaduna, não se conjumina, não se compatibiliza. Alguma coisa está errada. E eu creio que não é com a Bíblia, mas deve ser comigo. Então eu preciso ter cuidado nessa seara, nessa matéria. Jesus é humilde. E achareis descanso para a vossa alma. Aí a pessoa não vai ficar agitada, ansiosa, depressiva. Não, porque é Ele, é o Senhor da vida. Quem está conduzindo a vida dela é o Espírito Santo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não fica pesado, não pesa, é manso.
A atitude de Maria comprova que aquele que encontra em Jesus o descanso para a alma não murmura, não reclama, não cobra, não exige, não impõe. Reconhece e agradece. Expressa gratidão por Deus, a Deus, por tudo e em todas as circunstâncias. Aí vem o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. E escreve assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O cristão verdadeiramente regenerado pela palavra, pela graça de Deus, que é portador da natureza divina e tem a Trindade habitando nele, por piores que sejam as circunstâncias da vida, ele vai dizer assim, o que está escrito aqui: Senhor, em tudo eu dou graças, porque essa é a tua vontade. E eu quero fazer a tua vontade, então eu sou agradecido. É o Senhor quem conduz a minha vida, não sou eu. Eu não tenho domínio de nada, sou dependente de ti. Então sou agradecido pelo que o Senhor fez por mim. Me deu a vida eterna que eu não tinha, me mantém vivo, respirando, ouvindo, falando. Muito obrigado, Senhor. Mas a ingratidão é tamanha que as pessoas são incapazes de observar, de perceber os mínimos detalhes da vida. Daí nós podemos extrair as seguintes lições. Primeiro, o serviço é necessário. Marta estava afadigada nos afazeres domésticos. Sim, mas com critério, sem inquietação. Afinal, ninguém vive sem trabalhar. E os afazeres, as tarefas devem ser executadas com critério. O trabalho é o meio que Deus nos permite garantir o pão de cada dia. Por isso que Jesus respondeu a ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Cada coisa tem o seu lugar, e tem a sua hora, e tem o seu tempo. Marta servia, porque é importante, é fundamental servir. Afinal de contas, Jesus disse que veio para servir e não ser servido. Deus colocou Adão no jardim do Éden para trabalhar, antes que o pecado entrasse no mundo. Portanto, tudo tem a sua ordem. As prioridades devem ser estabelecidas e a vida eterna é a prioridade número 1 e não pode ser relegada a plano secundário, no segundo lugar. Vamos ver o que Jesus disse aí no capítulo 6 de João, no versículo 27. 27. João capítulo 6, versículo 27. Ele disse assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ué, então não devo me envolver na atividade secular do dia a dia. Aí eu vou viver do quê? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Jesus está estabelecendo a prioridade número 1. Antes da sua atividade secular, do seu trabalho, busque a comida que está aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. Se alimente dela primeiro. Aí vem o item 2, segunda lição. O Senhor nos concede 6 dias na semana para trabalharmos e um dia para cultuarmos e adorarmos o seu nome. Devemos aprender com Maria que enquanto é tempo,
Temos que aproveitar para comparecimento ao templo, local da adoração, da comunhão, da meditação com Deus e com a igreja, que é a noiva do Cordeiro. Se eu buscar, aí entra o texto de Mateus capítulo 6, que foi aqui no louvor. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus garantiu que todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí se eu levanto, me afadigo, estou agitado com todas as coisas, mas o reino de Deus sequer me passa pela cabeça. Aí a Bíblia garante, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai continuar agitado, afadigado, cansado, correndo, sem encontrar tempo para alcançar a prioridade número 1. E olhem que coisa interessante. No Antigo Testamento, na lei, a guarda do sábado, o 7º dia. Então se trabalhavam 6 para descansar o 7º. Isso na criação. Na redenção, na nova aliança. O primeiro dia da semana qual é? Há muita gente que confunde, né? Bom, fim de semana, inclui o domingo. Domingo não é fim de semana. Domingo é o primeiro dia da semana. É o dia que o Senhor requer a prioridade número 1. As primícias. A primícia do tempo. Primeiro dia. Então hoje é o dia que eu tenho um compromisso com o Senhor. Adorar, cultuar, louvar, estar em comunhão com Ele, com a palavra e com a igreja, que é o corpo de Cristo. No primeiro dia, não é no último dia. Então, o domingo é o dia que nós guardamos, porque está dentro do plano da redenção e não da criação. Nova aliança. Maria fez a escolha correta. Devemos aprender com ela e estabelecer a prioridade número 1. Aí nós temos que fazer uma pergunta necessária para a nossa reflexão. Quanto tempo você aproveita no seu dia a dia e na semana para ouvir o que Jesus tem a dizer? Porque se o domingo é o primeiro dia da semana, mas nós não nos alimentamos só num dia da semana. Nos alimentamos todos os dias. E os demais dias? Quanto tempo você dedica à meditação da palavra para ouvir o que Deus tem a dizer? Quanto tempo? Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Comprovado cientificamente que a ansiedade é a importação do mal de amanhã para o dia de hoje. E Jesus está dizendo aqui, a gente não aguenta nem o mal de cada dia. É difícil suportar ele se não for pelo poder e pela força que vem de Deus. Aí você ainda quer trazer o de amanhã para hoje. Deixa o de amanhã para o dia de amanhã. Não traga para o dia de hoje. A agitação da alma é resultado da falta de comunhão com o Senhor. Marta estava perto de Jesus, mas não desfrutava da comunhão com Ele. As ocupações do dia a dia nos afastam da comunhão com o Pai. Por isso é necessário acharmos o tempo para ouvir
dos preciosos ensinos do Senhor da vida. Cada um tem a sua agenda, as suas ocupações, os seus horários. Mas se é primícia, a primeira coisa que deveríamos fazer quando levantamos seria primeiro agradecer a Deus pela noite de descanso, pelo dia que se inicia, e fazer uma meditação na palavra. Mas não dá tempo porque eu já levanto correndo. Levante mais cedo. Levante mais cedo. Meia hora mais cedo. Aquele senhor de cabeça branca ali chamado Luiz Antônio Maríngolo faz isso, não é? E olha que ele levanta bem tarde. Que horas que se levanta? 4h30, 5 horas da manhã. Aí, quando ele descobriu isso, ele passou a levantar meia hora mais cedo para ler a Bíblia. O alimento da alma, do espírito, para depois, nos embates do dia a dia. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos nos fortalecer na força e no poder de Deus. Onde é que está o poder de Deus? A palavra, ela é poderosa. A palavra de Deus. Terceiro, aprendemos com Jesus que o correto, o mais sábio e o mais proveitoso é empenhar nossos sentidos e o equilíbrio. Empenharmos-nos nos nossos sentidos e no equilíbrio. Primeiro, em ouvir a sua palavra e o adorar, assim como fazia Maria. É abastecer-se espiritualmente para depois enfrentar as lides do dia a dia. E a pessoa levanta, já sai correndo para enfrentar as lides, as batalhas do dia a dia, sem estar revestida do poder de Deus. Tem tudo para fracassar. Esse princípio oferece o equilíbrio ideal em relação ao estímulo para o serviço, para o trabalho e para as lides do dia a dia. Lide, o conceito de lide é conflito. São os conflitos que você vai encontrar na vida, no dia a dia, todo dia. Em vez de preocupação e ansiedade pelo servir, um banquete, trabalhe por um prato mais simples, que é o suficiente. Por isso que Jesus respondeu para ela, para Marta, pouca coisa é necessário. De repente nos afadigamos para elaborar um banquete, mas sirva um prato simples. Aliás, a vida mostra que as coisas, quanto mais simples, melhor. Mais fácil, mais barato, mais agradável, menos dispendioso e mais eficaz. A ansiedade de que Jesus trata no capítulo 6 de Mateus, ela é inerente ao ser humano. Quando a gente lê o texto bíblico, Jesus dizendo, por que andais ansiosos, dá a impressão aqui que ninguém tem ou deve ter um mínimo de ansiedade. Mas quando nós examinamos mais atentamente o que Jesus está dizendo, nós vamos descobrir o seguinte: temos níveis de ansiedade normais, todos, que nos impulsionam a resolver problemas, a nos preparar para situações que teremos de enfrentar e a aumentar a produtividade, a capacidade de resolver aqueles problemas. Sem ansiedade, não podemos viver e produzir. Ninguém produz. O que você está pensando? Como é que você vai resolver? Como é que você vai fazer? Eu busco a direção do alto. Tá, mas depois o próximo passo é o seu. Ele não vai andar por você. O Espírito guia, mas é você quem anda. Nosso corpo tem doses normais de ansiedade. Não sou eu quem diz. Isso é cientificamente comprovado. Tem doses normais de ansiedade diárias e fundamentais para o equilíbrio
emocional. Até aí, nenhuma anormalidade, comum, normal. Mas além da ansiedade normal, e é dessa que Jesus está tratando, além, temos a ansiedade patológica, essa já é doentia, perniciosa e faz mal à saúde. E é dessa que Jesus está tratando aí no capítulo 6 de Mateus. Ela nos faz sofrer mais do que deveríamos, pois hiperdimensionamos as situações para pior. Agora, vejam se não é assim que acontece no cotidiano com as pessoas. Passamos a ver riscos que não existem. Há muito tempo eu ouvi isso de uma pregação e depois li que quando estamos ansiosos por alguma coisa, e obviamente não é pelo presente, mas é pelo futuro, cientificamente comprovado que 95% daquilo não vai se concretizar, não vai se realizar. Mas o que aconteceu com o ansioso? Sofreu, se prejudicou, adoeceu por alguma coisa que depois não aconteceu. Então é disso que Jesus está tratando aqui. Por que vocês estão tão ansiosos? Por quê? Por que vocês não confiam e não descansam naquele que é o Senhor da vida e sabe todas as coisas, inclusive daquilo que vocês necessitam? Daí, vemos riscos e apresentamos sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, aperto no peito, sensação de abafamento. Resultado da ansiedade patológica, não da normal. Quando isso acontece é porque a nossa vida espiritual não está emocionalmente saudável e equilibrada. Faltou a prioridade número 1. Quais são as nossas prioridades? Terminando. Enquanto Maria descansava aos pés do Senhor, Marta era agitada e ansiosa, até com uma dose de ansiedade patológica. Não buscou primeiro o descanso, e sim o trabalho. Queria servir sem estar abastecida. Não se abasteceu, não comeu da palavra. O que é que Deus disse ao profeta Ezequiel? Come da palavra. E depois você vai e transmite. Quando agimos assim, quebramos o princípio e a ordem do Senhor Jesus de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas tudo isso também nos ensina que não podemos permanecer ociosos, na certeza de que Deus vai nos sustentar. Até porque o contexto do capítulo 6 de Mateus, Jesus está mandando a gente aprender com as aves. E as aves não ficam empoleiradas esperando a comida cair no bico. Elas vão procurar o alimento, na certeza de que Deus providenciou. Assim é aquele que é abençoado por Deus em Cristo. Ele sabe que Deus providencia todas as coisas para a sua vida. Prioridade número 1, minha comunhão com Ele, com a palavra, me abastecer espiritualmente. Agora eu vou colocar as outras na sequência, porque elas virão e serão acrescentadas. Quais são as suas prioridades? Como você tem reagido diante da palavra de Deus? Que o Senhor nos dê a visão, a compreensão, o entendimento e a revelação da sua palavra, sempre em nome de Jesus. Amém? E amém.